Ver mais um exercício na página 180 para fortalecer, ratificar o aprendizado das relações binárias entre intervalos, das relações binárias entre conjuntos densos. Olhe lá, sendo A o intervalo aberto em -1, fechado em 4. E B, o intervalo, fechado em 1, aberto em 6. Represente graficamente no plano cartesiano uma relação binária R de B em A. Cuidado, se essa relação binária R é de B em A, ela é um subconjunto de B cartesiano A. Então, B, este intervalo, é o primeiro fator, é responsável pelas abscissas, e A, esse intervalo, é o segundo fator, responsável pelas ordenadas. Então, as possíveis abscissas são todos os infinitos números reais entre 1 e 6, incluindo 1, excluindo 6. E as possíveis ordenadas são todos os infinitos números reais entre -1 e 4, excluindo -1, incluindo 4. O que é que a gente obtém primeiro? O produto cartesiano, que é o universo, o conjunto universo da relação binária, porque a relação binária é uma parte do produto cartesiano. A relação binária é um subconjunto do produto cartesiano. Como o primeiro fator é B, e B é o intervalo de 1 a 6, vai gerar uma faixa vertical limitada à esquerda pela reta x igual a 1, x igual a 1, e limitada à direita pela reta x igual a 6. Então, aí está. E são duas retas verticais, né? A reta x igual a 1 e a reta x igual a 6. E as possíveis ordenadas? Como as ordenadas estão no intervalo de extremos -1 e 4, é uma faixa horizontal, limitada inferiormente pela reta y igual a -1 e superiormente pela reta y igual a 4. Tá? Então aqui está a reta y igual a -1, a reta y igual a 4, a reta x igual a 1 e a reta x igual a 6. Aí o produto cartesiano vai ficar na intersecção dessa faixa horizontal com essa faixa vertical. Ele fica aqui. Sensacional. Esse é o produto cartesiano. Essa região retangular é o B cartesiano A, que é o universo da nossa relação binária. E qual é a lei de formação? A lei de formação é a seguinte: a ordenada tem que ser igual ao dobro da abscissa mais 1. Seguindo a mesma linha de raciocínio, se a abscissa for 1, a ordenada é o dobro de 1, que é 2, mais 1, 3. Então vai me dar esse ponto
bem aqui. Né? E como 1 é uma possível abscissa e 3 é uma possível ordenada, vai incluir esse ponto, não é? E se a abscissa for 6, a ordenada é o dobro de 6, 12, mais 1, 13, a ordenada é 13, vai ficar lá em cima. Então eu vou atribuir um outro valor à ordenada. Por exemplo, se a ordenada, quais são as possíveis ordenadas? Menos 1 e 4. Se a ordenada for menos 1, aí fica y menos 1 é igual a 2x mais 1. Então 2x é igual a menos 1 menos 1. 2x é igual a menos 2. X é igual a menos 1. Que bom, né? Então, é o ponto de abscissa menos 1 e ordenada menos 1, que está bem aqui. Esse ponto também obedece à lei. Se esse ponto obedece à lei e esse obedece à lei, eles determinam a reta onde ficam todos os demais pontos que obedecem à lei. Então, todo ponto que estiver nessa reta vai obedecer à lei, que a ordenada é igual ao dobro da abscissa mais 1. Como para ser elemento da relação binária tem que ser elemento do produto cartesiano e obedecer à lei, tem que ficar nessa região retangular e também na reta. De pouco adianta estar na reta se estiver fora da região, pois vai obedecer à lei e não vai ser elemento do produto cartesiano. Como também de pouco adianta estar no produto cartesiano fora da reta, porque vai ser elemento do produto cartesiano e não vai obedecer à lei de formação. Então o gráfico dessa relação binária é apenas estes, infinitos pontos aqui, tá? Que é a parte da reta que está na região, ou os pontos da região que estão na reta. Essa extremidade aqui tem a ordenada 4, e se a ordenada for 4, 4 é igual a 2x mais 1. Então 2x é igual a 4 menos 1, 2x igual a 3, x igual a 1,5. Vai ficar bem aqui, né? No ponto médio entre a abscissa for, a ordenada for 4, 1,5, exatamente, que é o 3 meios, né? Certinho? E esse ponto, a abscissa pode ser 3 meios, porque 3 meios está no intervalo de 1 a 6, e a ordenada pode ser 4, porque inclui o 4. Então vai incluir essa extremidade. Aí somente esse segmentozinho azul é que é o gráfico da relação binária R de B em A. A projeção ortogonal do produto cartesiano no eixo das abscissas é o conjunto partida, que é o intervalo de extremos 1 e 6, inclui o 1, exclui o 6. A projeção ortogonal do produto cartesiano sobre o eixo das ordenadas é o contradomínio, que é o intervalo de extremos menos 1 e 4, exclui o menos 1, inclui o 4. Agora, se você projetar ortogonalmente só o gráfico da relação sobre o eixo das abscissas, que vai dar essa partezinha daqui, tá? O intervalo de extremos 1 e 3 meios,
Este é o domínio da relação. E se você projetar só o gráfico da relação sobre o eixo das ordenadas, que vai dar isso aqui, o intervalo de extremos 3 e 4, esse intervalo de extremos 3 e 4 é o conjunto imagem da relação. Tá certo? Ô professor Edinaldo, toda vez a lei de formação tem que ser uma equação no primeiro grau para que os pontos que a obedecem fiquem numa mesma reta, sejam colineares e estejam alinhados? Não. Se essa lei de formação fosse do segundo grau, os pontos que obedecem, poderia ser os pontos que obedecem a essa lei, tá certo? Poderia estar numa parábola. Aí o gráfico da relação binária seria a parte da parábola que está no produto cartesiano. Alguma dúvida, queridos? O professor está tão confuso, está tão poluído, então vamos despoluir um pouquinho. Se você for representar apenas a relação binária, eixo das abscissas, eixo das ordenadas, apenas a relação binária, vai ser esse segmentozinho, né? Esse é o gráfico da relação R de B em A, onde uma extremidade, a inferior, tem a abscissa 1 e ordenada 3, e a outra extremidade, a superior, tem a abscissa 3 meios, 1,5, e ordenada 3 meios e ordenada 4. É por isso que o domínio dessa relação binária, que é a projeção ortogonal dela sobre o eixo das abscissas, é o intervalo fechado de extremos 1 e 3 meios. E o conjunto imagem dessa relação binária, que é a projeção ortogonal dela sobre o eixo das ordenadas, esse conjunto imagem é o intervalo fechado de extremos 3 e 4. Já o conjunto partida é o B, o intervalo de extremos 1 e 6, fechado em 1, aberto em 6, e o contradomínio é o que é responsável pelas ordenadas, é o intervalo de extremos -1 e 4, aberto em -1, fechado em 4.